Bem-vindo ao canal e-audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/eaudiolivro. Conto Toda a Cerveja de Marte, de Gregory Benford. Bradley Reynolds subiu para a cabine do tanque de exploração. Sempre tinha problemas para fechar a porta estanque, mas conseguiu finalmente e passou as luvas sobre a borda do anel de vedação para certificar-se de que estava no lugar. Em seguida, dirigiu-se para a bancada de trabalho e sentou-se, sem pronunciar palavra. O tanque rugiu e começou a mover-se. Cerveja? Perguntou Lev Selonsky. É um pouco cedo, respondeu Bradley. Já servi. Entregou-lhe o copo de boca larga, cheio do líquido âmbar, sem nenhuma espuma. Bradley riu. Parece que é toda a minha ração. Hoje é um extra. Bradley pegou o copo e colocou-o com cuidado na bancada. O tanque balançou e um pouco de cerveja derramou. Caiu devagar na baixa gravidade, mas não conseguiu pegá-la. Velen, que estava dirigindo o tanque, disse sem virar a cabeça. Comece. Você para. A gente trabalha, retrucou tranquilamente Lev. Você pode arrumar a aparelhagem enquanto a gente roda, disse o motorista. E podemos derramar a cerveja, também. Por favor, reduza a marcha. Lev ergueu a sobrancelha na direção de Bradley. Espere até a gente cruzar este leito seco. Bradley pegou a bebida com todo cuidado e apanhou no ar um pouco da cerveja no momento em que o tanque arrancou. O diabo o levasse se ia deixar que derramasse mais alguma coisa. Isso faria Velen sorrir, talvez dizer alguma coisa e eles iniciariam mais uma discussão. Assim mesmo prometera que isso não voltaria a acontecer. Era o mais graduado ali e ia ficar fora de pequenas brigas. A hierarquia da expedição afrouxara um bocado, mas não devia permitir que acabasse inteiramente. Através do largo para-brisa do tanque viu o desfiladeiro abrir-se diante deles quando saíram da pequena barranca lateral. Manchas rosadas e pardas no solo arenoso perdiam-se na distância. Essa parte do grande complexo Valles Marineris exibia abundantes sinais do que parecia ser erosão pela água. Mas nada de água. Velen parou e desligou o motor. O segundo tanque parara em uma ravina à frente, à espera deles. Muito bem, aprontou? Em tempo, respondeu Lev, tenso. Recebendo de Bradley o recipiente cilíndrico de amostras, Lev colocou-o no compartimento de diagnóstico biológico que se estendia a meio comprimento ao longo de um dos lados do tanque. Em frente ao compartimento, ficava o principal armário do equipamento. Nos fundos, situavam-se os beliches, o sanitário e a cozinha. Tudo aquilo estava coberto por uma fina camada de poeira, mas ninguém mais se preocupava com isso. Lev preparou-se com todo cuidado para o teste. Pouco importando quantas vezes fazia isso, o biólogo cumpria religiosamente cada etapa. Um atalho naquele procedimento poderia botar tudo a perder. A parte interna do compartimento biológico estava à pressão marciana, de cerca de 1% da atmosfera da Terra. Isso fazia com que as luvas fixas no lado do compartimento se esticassem, retas, como se um homem invisível estivesse tentando alcançar a prateleira de garrafas e vidros. Usando as luvas, Lev abriu o acondicionador de amostras. Parece que é a mesma consistência que antes, disse. Argila, com um pouco de areia, confirmou Bradley. Foi difícil perfurar? Lev espalhou um pouco do solo floculento em uma vigia de recebimento. O primeiro metro foi fácil. Como antes. A camada superior foi levada daqui. Pela água, observou Velen. Ou por fluxos de lama, disse automaticamente Lev. Ou carregada pelo vento, acrescentou Bradley. Era a velha discussão. Alguns sítios pareciam a Velen, o geólogo, como clássicos vales de rios. Mas a terra esburacada fora escavada há bilhões de anos. Nesse tempo, a atmosfera fora mais densa. Estudos realizados na Terra indicavam que um curto Éden poderia ter florescido ali durante algum tempo. Um Marte de correntes, lagos e moléculas tentando, às cegas, se encontrarem e construírem alguma coisa maior. Certamente não havia nesse momento muita água de sobra e a atmosfera externa era puro dióxido de carbono. A maioria dos membros da expedição, contudo, preferia a explicação da água, mesmo que não houvesse nem mesmo muito solo permanentemente congelado naqueles abismos profundos e secos. Boa cerveja. Bradley bebericou um pouco mais, sem pressa. Eu aprendo, disse orgulhoso Lev. Devagar, mas aprendo. Fabricar cerveja usando as reservas de alimentos fora ideia sua. Contrabandeara levedo na expedição e fizera experimentos com o produto durante a viagem de 8 meses. Reciclavam a água e a fermentação disfarçava os sabores do processamento. A cerveja era o melhor estímulo possível ao moral em um mundo de aridez cruel. Lev manipulou a amostra com destreza, sem pressa. Dividiu-a, colocou 5 montículos do solo quebradiço em pequenos vidros. Em seguida, introduziu-os em um dos volumosos cromatógrafos a gás.
Pelo para-brisa, Bradley olhou para os penhascos a pino que se erguiam à distância. Terra rosada, céu rosado. Uma fimbre azul-preta escurecia o rosado um pouco mais no alto. O ponto branco de Deimos pairava perto do horizonte. Enquanto observava Levi trabalhar, o rosto anguloso de Velen contraiu-se de irritação. Bradley não vira nenhuma outra expressão nele durante dias. Orgânico, mais uma vez, disse Levi. Quanto? Perguntou tenso Velen. 243 partes por bilhão. Respondeu Levi lendo o mostrador digital. Disse Velen. Menos do que na última vez. Mas dentro das margens de erro de diagnóstico, observou calmo Bradley. Menos, porém, insistiu Velen. Durante semanas, vinham acompanhando a concentração de moléculas orgânicas. À medida que desciam para o grande vale entre duas falhas tectônicas, aumentava lentamente a concentração de matéria orgânica. O que é que você está vendo? Perguntou Bradley. Levi encolheu os ombros e leu na tela. Formiato. Aminoácidos. O mesmo que antes. Bradley fez que sim com a cabeça. Esses elementos poderiam ter surgido facilmente da violenta química de peróxido do solo. Tal como os resultados da sonda não tripulada, eles sugeriam que matéria orgânica mais complexa poderia formar-se. Mas onde? Escute, disse Velen, secamente. Estamos perdendo tempo aqui. Devíamos seguir diretamente para o piso do vale. Bradley ignorou-o deliberadamente. A que profundidade estava a matéria orgânica? A poucos centímetros. Nada mais profundo. Não. Como na última vez, comentou Bradley. Estamos seguindo uma pista que está acabando, insistiu Velen. Estamos sendo sistemáticos, corrigiu Bradley. Sugiro que, sistematicamente, a gente se dirija para Erbis Chasma, disse Velen, com sarcasmo. Nós já discutimos esse assunto, retrucou Bradley. Tranquilamente olhou para Velen durante um longo momento. Velen fungou e sacudiu a cabeça. A longa expedição estava chegando ao fim e era pouco o que eles tinham para mostrar. Neste caso, droga. Então vamos embora daqui, disse Velen, ligando o motor. Acelerou rapidamente por cima do trecho seco. Os grandes pneumáticos ejetavam poeira, transformando-a em uma cortina transparente à retaguarda que, em seguida, caía e assentava lentamente. Bradley bebeu um pouco mais de cerveja, dizendo a si mesmo que estava apenas evitando que ela derramasse. Queria esvaziar o copo. Fazer tudo para tirar da boca aquele gosto alcalino. Sabia que o gosto voltaria, tão logo inalasse qualquer pitada do pó, que se insinuava por toda parte. Levi tirou as mãos de dentro da luva e pegou seu próprio frasco de cerveja na prateleira de arame. Acha melhor dessa maneira? Perguntou Levi. Gosto. Fica mais escuro. Bradley espanou um pouco da poeira de seu trajo pressurizado preto. É uma cultura diferente de levedo. Experimentei uma coisa parecida no instituto, no meu tempo de estudante. Comprei-a na Áustria. E vendeu-a, também, aposto. Claro, essa foi a primeira boa coisa que tirei da Glasnost. Você usou o dinheiro para comprar outro pôster de Lenine? Não, discos de rock. Do tipo metal EAV. EAV metal. Muito alto, não gostei. Você teria ficado mais feliz com Lenine. Não, com os discos. Comprei-os em Moscou e vendi-os pelo dobro do preço em Kharkov. Admirável. Bradley protegeu com cuidado o copo quando passaram por cima de um calombo e desceram para uma larga ravina. Parece bom por aqui, observou Levi com ar distante. O mesmo que ontem. Reuniram-se ao outro tanque e os dois seguiram lado a lado pelo largo vale. Taludes de pedra erguiam-se nos horizontes norte e sul. Estavam descendo lentamente um tributário que, finalmente, penetraria nas partes mais profundas do grande vale de falha marciano. Velen queria tomar um atalho para chegar a Erbis Chasma. Esse era o último grande sítio de exploração que poderiam visitar no tempo que lhes restava. Possuía um platô central que, visto de órbita, parecia terreno ondulado deixado quando um lago secara. Os biólogos, porém, queriam cobrir uma área mais larga. É engraçado, disse Bradley em voz baixa. Gastamos 30 bilhões de dólares, viajamos esta distância toda e não conseguimos mais do que a sonda não tripulada. Moléculas orgânicas e areia. Não tem nada de engraçado, respondeu Levi. O ponto seguinte para recolher amostras era um leito seco de riacho que partia de um barranco lateral e se abria entrando no vale principal. Os estratos geológicos negros que aí havia projetavam-se contra um brilhante céu cor-de-rosa. Poeira amarela fina movia-se a grande altitude, como se fosse renda. Bradley, mais uma vez, tirou uma amostra profunda. O trabalho de virar a manivela da perfuradora fazia-o suar. Era melhor assim, porque o trabalho combatia o frio de rachar que penetrava em suas pernas e braços. Usava um trajo preto justo, muito parecido com os usados em pesca submarina que, juntamente com a máscara que lhe permitia respirar, tornava-o parecido com o monstro da Lagoa Negra. Gostava dessa imagem. Marte, dissera em uma das transmissões de longa distância para a Terra, era um lugar apropriado para monstros,
de modo que bem que podia parecer-se com um deles. Na verdade, apenas formas de vida resistentes, como líquens e seres humanos, tinham alguma chance ali. Mas certamente não havia líquens e provavelmente nunca haviam existido. Ao levar para dentro a amostra, Levi realizou a habitual análise cuidadosa. Velen deu partida novamente e o zumbido regular do motor deixou Bradley sonolento. Ficou sentado durante algum tempo, ninado pelo trator e sonhou, não com mulheres, mas com nadar nas grandes ondas ao largo da costa da Austrália. Pestanejou e acordou de todo ao ouvir a espantada explosão de Levi. Você quebrou a vedação, exclamou Levi. O quê? Não fiz nada disso. Pela capota transparente do compartimento, olhou para as amostras, organizadas com todo cuidado. Qual é o problema? Ela está contaminada. Com o quê? Pequenos peptídeos. E alguns aglutinantes de ferro, ao que parece. Bradley fez força para lembrar-se se cometera algum deslize. Essas duas moléculas orgânicas complexas estavam presentes mesmo em pequenos flocos de pele ou em uma gota de cuspo. Vou examinar com mais atenção, disse Levi. Transferiu a cápsula de trabalho para o microscópio eletrônico de varredura e digitou comandos, estudando a tela. Bradley trouxera consigo mais poeira para dentro do tanque e o cheiro pungente atingiu-lhe as narinas. Pensou em cerveja. Células. As células nisto. Que nível? Perguntou Bradley. Os primeiros centímetros abaixo da camada superficial. Entreolharam-se. Bradley disse: tente em profundidades maiores. Sentou-se pensativo, enquanto Levi metodicamente testava o conteúdo de outros pequenos frascos. Todos passaram pelo microscópio e, em seguida, pelo cromatógrafo a gás. Um mostrador digital forneceu a concentração de compostos orgânicos: 236, 248, 197, 214. Nenhum dos outros mostra a presença de qualquer célula, afirmou Levi, em tom acusador. Elas aparecem apenas na camada superficial? Isso mesmo. Não fiz nada de diferente desta vez. Tente novamente. Muito bem. Pare, John. John Velen ficou irritado porque ia perder tempo. Praguejou em voz baixa e fez uma careta. Bradley tomou mais cuidado e tirou uma segunda amostra de um local baixo e arenoso. Andou em volta da área, procurando sinais inusitados, mas nada viu de especial. Ao voltar para o tanque, disse Levi, fiz mais alguns exames com o microscópio eletrônico. Elas ainda parecem células. Meio consumidas pelos peróxidos, mas ainda células. Quanto a isso não há dúvida. Os danos são grandes, mas algumas podem ser corpos refratéis. O que quer dizer isso? Perguntou Velen. Esporos, talvez, explicou cauteloso Bradley. Desta vez, Levi examinou com atenção máxima a vedação do cilindro translúcido das amostras. Passou um longo tempo fazendo medições. Em seguida, passou as amostras pelo microscópio. Elas continuam, disse em voz sem expressão. Não é culpa minha, retrucou Bradley. Velen interveio secamente. Ora, vamos, Reynolds. Você bota a perder 2 amostras seguidas. Que tipos de células? Perguntou Bradley a Levi, ignorando Velen. Tem alguns aspectos bacterianos comuns, explicou Levi. Eu peguei aquele recipiente na prateleira no lado de fora. Estava lá há dias. Nesse caso, devia estar limpo, observou Levi. A radiação ultravioleta lá fora acabaria com qualquer bactéria comum que estivesse em nós, certo? Perguntou Bradley. Ele era técnico auxiliar de biologia, mas sua verdadeira área de competência era astronomia, e se sentia um tanto inseguro. Claro. Vamos tentar novamente. Ei! Exclamou Velen. Você agora tira essa, Levi. Adiantaram-se por mais algumas centenas de metros. Levi tomou rigorosas precauções. Velen ficou tamborilando com os dedos no painel de instrumentos do tanque, observando o céu escurecer à medida que caía a noite. Um longo silêncio desceu sobre o tanque. Levi tirou a vista da tela do microscópio. Elas ainda estão aqui. Células. Não são nossas. Disso tenho certeza agora. A equipe do outro tanque chegou para a comemoração naquela noite. Levi abriu mais garrafas de cerveja e todos beberam, acompanhando as rações de alimento. Bebo a vida em Marte, disse Velen, brindando os outros 5 colegas. Além de nós, completou Lucia Carpot. Ela era a comandante do outro tanque e tinha um ar solene mesmo quando se divertia. A nós, também, concordou Velen. A nós, as formas de vida mais adiantadas de Marte, acrescentou Bradley. Talvez. Essas células vivem em solos de peróxido, observou Lucia. Lutam para pegar pequenas gotas de água misturadas com grãos de areia. Nós não podemos fazer isso. Nem quero, disse Bradley. É isso que nos transforma em formas de vida mais adiantadas. Capacidade de formar juízos. Há quanto tempo você acha que essas células estão mortas? Perguntou Velen. Levi cocou o longo nariz. Talvez há muitos, muitos anos.
O que está morto está morto. Não muda muito. O que é que o pessoal da Terra diz? Perguntou Velen. Pensa que meu teste de coloração das células é... Como é que vocês diriam? Sugestivo. Estão muito cautelosos. Com o quê? Perguntou Bradley. Com os ácidos nucleicos, explicou Levi. Mas serão eles os mesmos que em nosso DNA? Não podemos saber. E por quê? Perguntou Lucia, bebendo sua cerveja e coçando-se, distraída. Não houvera tempo naquele dia nem para banhos de esponja. Os peróxidos no solo degradaram a estrutura molecular. Turvaram as águas, como diriam os americanos. Apenas, não há água aqui, observou Bradley. Levei o tubo de perfuração até o máximo que ele podia ir. As células devem vir de outra origem, sugeriu Lucia. Certamente. Asseverou Levi transmitirá pelo rádio seus resultados aos 5 outros membros da expedição. Eles estavam aquecendo rocha em Phobos a fim de extrair água, como massa de reação, para a viagem de volta. Mas haviam abandonado tudo e feito análises dos dados obtidos com o microscópio eletrônico de Levi. Havia ainda outros testes que Levi podia realizar e todos precisavam de tempo para pensar. Melhores amostras, porém, eram mais importantes que qualquer volume de teoria. Os dados, enviados à Terra por um transmissor a laser, nesse momento transformavam todos os biólogos vivos em intrometidos em potencial. Bradley percebeu com grande clareza que tudo isso estava fazendo com que Levi tivesse o máximo cuidado. Cautela, disse, tocando seu copo no de Levi. Levi concordou. Cautela. Muita cautela. Que bom se tivéssemos vodka aqui. Um brinde de verdade exige vodka. A cerveja disfarça melhor o gosto de Marte, opinou Velen. Resíduos de peróxido, disse Lucia. Eu gostaria de encontrar uma maneira de tirá-lo de nossa água. A que temperatura você levou sua última fornada? Perguntou Velen. 420 graus centígrados. Respondeu ela, com precisão. Droga. Devia ter dado resultado, observou Velen. Bradley ficou escutando a conversa sobre a aparelhagem de extração de água inventada por Lucia. O emaranhado de tubos e painéis solares na capota do outro tanque aquecia o solo e retirava cerca de 1% de água. Os poucos litros extras diários eram um acréscimo precioso às escassas rações do grupo. Davam-lhes também motivo de conversa, além do problema eterno do cheiro do sanitário. Todos os demais tópicos de discussão haviam sido há muito tempo esgotados. Outro brinde, propôs Velen. Encham seus copos. Isso demorou um pouco. Finalmente, ele disse, as Vikings. Viking, 1976, concordou Levi, em tom solene. Sondazinhas sabidas. Interpretaram certo a química do lugar, mas disseram que não havia matéria orgânica aqui. Merecem meio crédito. Proponho também um brinde a Marte 1, disse Levi. Marte 1 o quê? Perguntou Velen. O primeiro artefato humano a chegar a Marte. Em 1971, explicou Levi, com um sorriso. Não conta, protestou Velen. Caiu e se espatifou, não? Isso mesmo. Ainda assim, chegou aqui, lembrou Levi. Tem razão, observou Bradley. Automaticamente ele se colocava ao lado de Levi contra Velen. Não fez nada, disse Velen, irritado. Lucia ergueu o copo. Nesse caso, proponho um brinde a Marte 3. Outro choque e destruição? Perguntou Velen sarcasticamente. Pousou muito bem, esclareceu Lucia. E enviou dados durante 20 segundos. Formidável, disse Velen. O que é que você me diz de Marte 2? Perguntou Bradley. Perdeu-se, explicou Levi. Provavelmente, não conseguiu entrar em órbita. Quantas sondas vocês mandaram para este planeta? Quis saber Velen. 7, disse Lucia. Mas foi o Viking que triunfou. Ela era a diplomata do grupo e sabia como amansar Velen. Todos ali estavam ficando de pavio curto, à medida que os suprimentos diminuíam e nada mais encontravam que os materiais orgânicos que já sabiam que ali existiam antes de terem chegado. E as vozes, cada vez mais preocupadas, enviadas por laser a partir da Terra e retransmitidas de Phobos, irritavam-nos ainda mais. O trabalho dela, e o de Bradley, era providenciar para que nada disso se agravasse e se transformasse em conflito aberto. Bradley permitiu-se um momento de especulação divertida. Falará-se que ela devia tranquilizar a metade soviética também de outras formas, mas nunca houvera nenhuma maneira plausível de fazer isso. Nunca houvera momento em que ela ou Fay Nguyen, a americana que nesse momento se encontrava em Phobos, estivessem sozinhas com qualquer um dos homens. Ainda assim, era assunto que merecia algum pensamento. Bradley passará pelas fantasias previsíveis, mas, no fim, descobrira que preferia pensar em algumas mulheres lá na Terra. Os espaços reduzidos do módulo principal e daquele tanque haviam anulado inteiramente seus instintos animais. Ou talvez fossem os peróxidos. Quantas vezes vocês acertaram? Quis saber Velen. 3. Marte 6 teve um enguiço nos retrofoguetes, confessou Lucia com um tímido sorriso. Um pequeno gemido ecoou pela cabine.
O chefão de Marte, disse Leve. Ali nos desfiladeiros, os ventos aumentavam ao anoitecer. Chegavam a centenas de quilômetros por hora, mas dada a baixa densidade atmosférica, não havia perigo de derrubarem ninguém. Faziam, porém, um ruído grave, sobrenatural, melancólico. Talvez o chefão tenha comido suas sondas, sugeriu Velen. Não comeu a Aero, lembrou Leve. Velen assentiu. A Aero, brindou. Sem a qual? Concordou Bradley, juntando-se a ele. Não queria que começassem antagonismos nacionais, nem mesmo na forma mais branda. Ele e Lutia estavam nominalmente no comando, mas todos sabiam que a expedição dependia de um fino equilíbrio de cooperação. Os soviéticos haviam pago a maior parte da conta para que chegassem ali. Só eles possuíam os grandes foguetes necessários para colocar grandes massas em uma órbita marciana. E haviam enviado a sonda Aero para sobrevoar as areias de Marte na década de 1990. O projeto fora engenhoso, um balão de hélio selado, com o Montgolfier maior embaixo. O Montgolfier era um balão preto de ar quente, aberto para a atmosfera marciana. Pela manhã, ele absorvia a radiação solar infravermelha e subia, levantando do chão a carga de instrumentos. Os 2 balões eram levados pelos ventos até o anoitecer, ocasião em que o Montgolfier esvaziava, descendo os instrumentos até a superfície, onde podiam processar mais amostras do solo. A Aero fizera 7 descidas antes que uma tempestade de areia a furasse em um penhasco. Encontrara moléculas orgânicas em 2 locais. A química do solo indicara que estavam em operação intrigantes processos bioquímicos. Os resultados eram ambíguos, mas, ainda assim, muito mais promissores do que os resultados da Viking na década de 1970. E isso fora o suficiente para inspirar uma expedição tripulada. Apropriadamente, a Aero fora projetada pelos franceses, os pioneiros de voos de balão um século antes. Os soviéticos ajudaram a construí-la e levaram-na a Marte, iniciando explorações nacionais conjuntas. Nesse momento, tinha lugar o grande jogo, a expedição tripulada. Um jogo que não estava se desenvolvendo bem. O passado condiciona o presente, declarou Leve em tom solene. Que nossos grandes países cheguem ao fim de seus conflitos nas areias de um mundo batizado em homenagem ao deus da guerra. Todos ali inclinaram a cabeça, concordando. Periodicamente, os soviéticos invocavam a Mir, a paz, como razão básica daquela expedição. Bradley sabia que tinha que prestar as suas próprias e corretas homenagens. Passará 2 décadas ajudando a NASA a sair de um longo período de decadência, e aquele era o fato mais importante de sua geração. Sem os soviéticos, não poderia ter acontecido. Ainda assim, não dava a mínima bola para a política, ou para as relações internacionais ou a paz, ou para fornecer o simbolismo certo ao apetite das comunicações por laser. Queria encontrar vida ali. Ponto final. Mire Sovoda, disse. Leve sorriu ao ouvir a pequena piada. Sovoda significa liberdade. Bradley sorriu largamente e abriu bem as mãos. Aqui, camaradas, temos liberdade de achar o que pudermos. E achar logo, lembrou Velen. Algum dia isto aqui será o Monumento Nacional dos Arcos Marcianos, disse Bradley. Para os turistas? Leve parou ao lado de Bradley e voltou a examinar o espetáculo deslumbrante. Claro, a vida corrompe tudo. De um lado a outro do leito do vasto riacho estendiam-se 8 delgados arcos de pedra. Eram tubos vulcânicos, disse Velen, pretos e incrustados. Tinham 100 metros de comprimento e eram inacreditavelmente finos, como o esboço de uma ponte ainda em projeto. As linhas pretas altaneiras alteavam-se nuas contra a paisagem avermelhada. A mesma leve gravidade que permitirá esse estiramento de teia em pedra permitiu que Bradley deslizasse facilmente em costa abaixo. Saltou, mas não conseguiu alcançar o arco preto mais baixo. Suba por ele, gritou Leve. Como numa ponte. Bradley sacudiu a cabeça. Eu não devia ter tentado. E se meu peso quebrar? Eles têm quase 4 bilhões de anos de idade, lembrou Leve. Já aguentaram mais do que o peso de uma bota. 4 bilhões. É o que Velen diz. Bradley alongou a vista pelos rosados suaves e cinzentos pintalgados do largo vale. Não podiam ver nesse momento os contrafortes do desfiladeiro. O vale tinha centenas de quilômetros de largura. Era um refúgio baixo na aridez seca geral. O grande corte que envolvia 1/3 do planeta possuía seções 3 vezes mais profundas do que o Grand Canyon norte-americano. Ainda assim, era imensamente antigo e permanecia assim por tempo quase tão longo como aquele desde que a vida começara a rastejar na Terra. Mais razão ainda para não quebrá-lo, disse Bradley. Mais razão, ainda, para descobrir o que viveu aqui, sugeriu Leve. O que me diz daqueles micromatos que encontrou? Leve encolheu os ombros. Fósseis microbianos, foi o que pensei. Agora, não tenho mais tanta certeza. Recolha mais amostras. O problema não é esse. É difícil dizer se os micromatos são indícios de vida fóssil. Poderiam ser simplesmente inclusões naturais das rochas.
Um número grande demais de eventos químicos podem imitar os biológicos. Assim eles são, sim, vida antiga. Mas os micromatos são difíceis de identificar mesmo na Terra, onde nós sabemos que houve vida. Esses estudos levam tempo. Temos apenas mais 2 dias até sermos recolhidos. Levi suspirou. Todas as células que encontramos estão mortas. Talvez tenham vindo de uma zona molhada. Dos polos. Tomara que não. Estavam todos cansados com a movimentação incessante. Bradley dirigira o trator durante a noite inteira. A densidade das pequenas células aumentava lentamente à medida que se aproximavam da Ebbe Chasma. A maioria trazida pelo vento. Havia um leve lutia chegado à conclusão. Vindas de onde? Continua a não haver muito subsolo permanentemente congelado por aqui, observou Bradley. Talvez haja mais em Chasma. Um oásis. Levi levantou a vista para a concavidade escura do céu, orlado de cor-de-rosa. As células, de qualquer maneira, não poderiam viver aqui, você mesmo disse. De fato, é alto demais o conteúdo de peróxido destes solos. E é difícil verificar qual a sua idade. Mas eles não podem ser tão antigos como estes arcos. Mesmo assim, sim. Mesmo assim, vida em Marte. Urra! Mas quando? No último dia desceram do largo trecho seco e penetraram na Ebbe Chasma. A missão fora planejada com alguma folga, mas todo o tempo já tinha sido usado. O foguete de resgate teria que pousar ali em questão de horas. Não era um mau local. Os paredões do Grande Valles Marineris ficavam a centenas de quilômetros de distância e não constituíam perigo para a navegação da nave. As dunas de areia apresentavam pequenas ondulações. A geada matutina emprestava um leve toque de branco às rochas avermelhadas. Mas se evaporaria dentro de 1 hora. O teor de umidade do solo era mais alto ali, embora continuasse a ser mais árido do que o local mais seco da Terra, os vales da Antártica. Bradley lembrou-se de que alguns dos primeiros detectores da Viking não haviam registrado qualquer coisa viva quando os americanos os experimentaram na Antártica. Só anos depois os biólogos encontraram bactérias e algas vivendo nos espaços úmidos, minúsculos, entre grãos de minerais, bem dentro das rochas. É quase igual à Sibéria, disse Levi ao seu lado. Estavam viajando em cima do tanque, sentados nas cadeiras do convés. Iam enfrentar uma viagem de 8 meses em uma cápsula e, naquele momento, queriam espaço aberto. Mais frio. De fato. Mas mesmo na Sibéria, acredite ou não, temos seres humanos. O tanque jogava de um lado para o outro, enquanto Velen guiava a velocidade máxima. Mas muitos não queriam estar lá, disse Bradley. Levi riu. Aquela era a velha União Soviética. O que foi que você disse há uns 2 dias? O passado condiciona o presente, acho. Posso lhe dizer, com certeza, que não vamos transformar Marte em uma colônia penal. Eu gostaria de poder prometer que não deixaremos turistas gravar suas iniciais naqueles arcos. Ainda assim, vocês vão tentar. Vamos. Temos um tratado, então. De acordo. Nada de turistas, nada de prisões. Levi fechou melhor o casaco por cima do traje pressurizado. A velocidade do tanque provocava um frio cortante. Um tratado muito solene. Merece uma cerveja. Realmente. Sugiro que a gente beba nossa reserva bem antes de chegar o foguete de resgate. Boa ideia. Outro acordo histórico. Isso mesmo. Os primeiros protocolos da cerveja marciana. Nós estamos sendo diplomaticamente tolos. Claro, todos os diplomatas são assim. Bradley sabia como reconhecer a tensão de Levi nas pequenas piadas, na voz estrangulada. A contagem de células subia rapidamente, à medida que cruzavam as planícies onduladas. A cada parada obtinham uma contagem mais alta. Mas as células continuavam mortas. Restos de algum Éden primordial. Se houvesse algum oásis, onde a vida marciana primordial se agarrasse a um último vestígio de riqueza úmida, tinha que ser perto dali. Os ventos haviam-na espalhado pelas profundezas dos grandes vales. A radiação ultravioleta e o frio haviam matado as células, à medida que eram transportadas pelas tempestades rarefeitas, mas violentas. 145 Phobos surgiu rápida no oeste. A cabeça de alfinete de seu disco passou pela borda rosada e entrou no centro escuro. Parecia estar correndo a toda pressa. Na sua passagem seguinte, o veículo de aterragem se soltaria. Seus tanques estariam cheios de água colhida mediante cocção da rocha granulada de Phobos. Estavam agarrados à terra ali, roubando as escassas reservas de umidade de Marte. A vida tinha que fazer isso, fosse ela células ou seres humanos. Em tom distante Levi disse. Phobos significa medo, não? Acho que sim. E Deimos, com um gesto indicou um ponto estelar, mais brilhante que Vênus. Demônio. Não, terror. Acólitos do deus da guerra. Nomes pavorosos, comentou Bradley. Um lugar pavoroso e mortal. Talvez devêssemos dar um novo nome a Marte. Em homenagem a quê? O que é que você me diz de Mir? Levi deu uma risadinha. Bradley continuou a examinar a paisagem que passava aos solavancos.
Poderiam descobrir alguma coisa dali de cima. Algas, solo descolorido. Continuou suas observações e deu tempo a Levi para responder. Chegou a última comunicação por laser, disse Levi. 1. Bradley observava o horizonte. A estrutura celular está de acordo com a teoria evolutiva. O que significa? Estrutura simples. Os mesmos princípios da função morfológica. Parece razoável. Sem as amostras, eles não podem dizer muita coisa, claro. Que bom se tivéssemos uma leitora de DNA. Haviam levado uma delas quando do desembarque no Polo Sul. Havia mais subsolo congelado ali, mas nenhum composto orgânico. A fim de dar maior raio de ação aos tanques, haviam reduzido o peso e deixado para trás a volumosa leitora de DNA. Havia outra de reserva em Phobos. Acho que a estrutura subjacente será muito diferente, comentou Levi. Estou ansioso para aprofundar o exame. Gostaria que tivéssemos mais equipamento. E tempo. Aquelas células, elas devem ter se adaptado a solos áridos e ricos em peróxido. Devem ter sido obrigadas a usar caminhos metabólicos muito diferentes e serem muito resistentes à radiação ultravioleta. Vamos esperar que haja ainda algumas vivas, mais para a frente. Há ligeiras semelhanças, acredito, com o Bacillus subtilis. Uma bactéria que forma esporos, encontrada em solos. Não seria de surpreender. A evolução força adaptações semelhantes. De certa maneira, é uma boa notícia. Como assim? Essas células implicam desenvolvimento importante em, pelo menos, uma biosfera rudimentar. São muito mais avançadas do que a teoria supõe que a primeira forma de vida seria. Essa é a teoria da argila, certo? Perguntou Bradley, protegendo os olhos contra o duro fulgor do sol. Um montículo azul acinzentado à direita parecia diferente. Algas. Prendeu a respiração durante um longo momento. Quando se aproximaram, porém, descobriu que aquilo fora um truque de iluminação. Não tendo camada de ozônio, Marte deixava passar toda a radiação ultravioleta e os azuis fortes jogavam com as cores. As máscaras pressurizadas possuíam filtros para essa radiação, a fim de proteger os olhos. As células mortas, bem que poderiam ter usado uma proteção daquelas. Talvez, lá para frente, houvesse cavernas com aquíferos naturais que as protegessem. Levi encolheu os ombros. Cristais elementares autorreplicantes podem ter começado em argilas, sim. Uma teoria bem apropriada para Marte, talvez. Foram interrompidos pela voz de Velen no rádio. Aterragem em 7 horas, pessoal. Vou acelerar mais esta jossa. Vá em frente, respondeu Bradley. Velen nunca receberá bem ordens suas, mas, naquele momento, todos concordavam. O objetivo final do grupo era a parte mais profunda do Ebis Chasma, 100 quilômetros adiante. O subsolo congelado permanentemente estaria ali, com toda a probabilidade, mais próximo da superfície. A pressão atmosférica era mais alta. O veículo aterraria ali, bem no meio do que todos tinham esperança que fosse um oásis. Há alguma coisa ali, disse Levi, apontando. O que quer que fosse estava ainda muito longe. Solo mais escuro e uma pequena corcova. Vire à esquerda, disse Bradley a Velen pelo rádio. Está vendo? Não. O tanque guinou para a esquerda. Mais para a esquerda. Vi agora. Vá com cuidado. Atravessaram uma ravina e cruzaram um trecho plano de cascalho. O montículo à frente tinha alguns metros de altura e o solo próximo apresentava uma cor marrom clara. Aproximaram-se rapidamente. Levi desceu primeiro e acercou-se do terreno manchado. O trecho tinha mais ou menos as dimensões de um campo de futebol. Levi abaixou-se para pegar uma amostra. Bradley continuou a andar. Suas botas desciam sobre o material e imprimiam pegadas profundas na areia parda. Não. Pare! Gritou Levi. Bradley continuou a andar sem nenhuma clara ideia do motivo por que fazia isso. Queria vê-la, tocá-la. Vida. Alienígena. Estava respirando com dificuldade. Vai contaminar tudo. Berrou Levi. Dirigiu-se para o lado de Bradley, mas parou na borda da mancha. Volte. Não, não. A garganta apertada, Bradley não conseguiu dizer mais nada. O montículo ficava a mais ou menos um terço da distância dentro da área manchada. A cor marrom era mais escura ali, a mais escura de todas. Aqui é com toda probabilidade o aquífero, disse Levi pelo rádio. É mesmo, balbuciou Bradley. Uma fonte d'água. Era isso o que estávamos procurando. Talvez. Bradley chegou ao montículo e deu-lhe um pontapé. Pelo amor de Deus, Bradley. Não toque nele. Nós não temos tempo. Não. Não perturbe as camadas. A bota atingiu alguma coisa dura. Chutou novamente e ouviu um tinido metálico. Bradley, gritou Velen. Que diabo você está? Bradley caiu de joelhos e começou a afastar a areia. Encontrou um corpo cilíndrico amassado, com várias longarinas e parafusos em volta. Oxidantes no solo haviam enferrujado o metal delgado. Encontrou uma data em numerais romanos, 1971. Bradley levantou a vista para o céu escuro e viu um único farrapo de nuvem.
Suspirou e olhou para o jardim do Éden, enferrujando na areia. Levi chegou e parou ao seu lado. Velen nesse momento berrava alguma coisa. Bradley, porém, não respondeu. Haveria tempo de sobra mais tarde para conversas. 8 meses de conversa. Saltou sobre a coisa. Levi afastara mais areia para os lados e Bradley chutou com força as longarinas. O metal partiu e as pequenas pernas do módulo de aterragem se encurvaram. Ninguém disse coisa alguma. Bradley chutou A pela última vez e recuou, respirando forte. O que é que dizem as letras em cirílico? Perguntou finalmente. Marte 1. Bacillus subtilis, A? Nos primeiros tempos de nosso programa. Sim? Havia uma suposição lógica, de que a passagem pelo meio interplanetário ajudaria a esterilizar a sonda. O rosto de Levi estava pálido e cortado de rugas profundas. Caso a esterilização no laboratório de vocês não eliminasse tudo? Isso mesmo. Na operação de carregamento, na plataforma de lançamento, há uma pequena probabilidade de que haja contaminação. 1. Bradley obrigou-se a respirar normalmente. E estávamos com pressa de chegar aqui. Isso mesmo. E chegaram, não há dúvida. Um erro. A maldita falta de cuidado de vocês. Exclamou Velen. Isso aconteceu, numa época diferente. Velen empurrou Levi para um lado. Que desperdício. Viemos de tão longe. E vocês botaram tudo a perder antes mesmo que tivéssemos uma oportunidade. Bradley agarrou-o pelos ombros e empurrou-o suavemente para longe de Levi. Ele tem razão. Foi em uma época diferente. Os olhos de Velen estavam arregalados. Mas eles... Escute aqui, interrompeu Bradley. Foi um erro compreensível. Isso mesmo, a droga de erro deles. Empurrou novamente Levi. Nós devíamos. Velen colocou-se entre ambos. E humanos cometeram o erro. A humanidade cometeu-o. Isso é tudo que importa agora. Velen, durante um longo tempo, olhou fixamente para Bradley e Levi, respirando com dificuldade, os lábios contraídos. Droga! Chutou a sonda com raiva. Droga! Olhou-os novamente, girou sobre si mesmo e afastou-se em passos duros, as mãos enluvadas cruzadas. Silêncio. Apenas o vento passando por eles com sua baixa voz morta. Bem, vocês certamente foram os primeiros, disse Bradley. Foram os primeiros. Levi não conseguia despregar os olhos do metal amassado. Estava atordoado. Vamos embora, disse Bradley. O quê? Vamos subir no tanque. Podemos pegar amostras mais tarde. Bem, Não, meu amigo. Vamos lá para dentro. Para fazer, o quê? Um brinde. Vamos levantar um brinde a Marte 1. Lentamente, Levi respondeu. Tudo bem. Você disse antes. O passado condiciona o presente. Temos que ter certeza. Este incidente. O passado não é tudo. É apenas o prólogo. Tomara que. Claro. Bradley, vamos. Agora nós nunca saberemos. Não, com certeza. É verdade. Os outros. Marte 3. Talvez outras. Todo o planeta pode estar contaminado. Pode ser. Mesmo que haja fósseis de verdade, isso os mascararia. Meu Deus, vamos. Vamos beber toda a cerveja de Marte. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.